não me foi imposta nenhuma restrição, eu me senti completamente livre para vir aqui falar sobre o que eu realmente penso. E eu falo, isso é muito importante dizer, eu falo em meu nome, eu não estou falando em nome do INSS, não estou falando em nome da Previdência Social, embora eu seja uma funcionária pública concursada, lotada no Ministério da Previdência e trabalhando no INSS, mas eu não estou falando em nome deles, eu estou falando em meu nome. Como médica do trabalho, que atuei muitos anos, e hoje em dia como perita, que atuo há 18 anos lá na Previdência. Opa. Vamos definir o que é atestado falso e o que é atestado gracioso. Quem sabe a diferença desses dois? Sem timidez. Alguém sabe qual é a diferença de atestado falso e atestado gracioso? Pois é, atestado falso é aquele que não foi emitido pela pessoa identificada como sendo o emissor daquele atestado. Então, o atestado falso, eu já vi de tudo de atestado falso. Gente que copiou um formulário da Prefeitura de Curitiba, colocou o nome de um médico já falecido. Chega a isso. Como? Paranormal. Foi paranormal. Mas esses atestados falsos são os mais fáceis da gente lidar e da gente descobrir. Bastou eu entrar no site do CRM, jogar o nome do médico ali, ele já era falecido. É fácil, esse não tem dúvida, né? Por que é que eu desconfiei que o atestado fosse falso? Porque o funcionário veio com uma história de dor de cabeça e o médico deu 12 dias para dor de cabeça. Então é lógico, você pega um atestado desse, ele já esfria a tua mão, né? Porque não é possível, por mais ingênuo que o médico seja, mas 12 dias por uma história de dor de cabeça é meio demais, né? E o atestado gracioso, que eu acho muito pior e é muito mais frequente, podem acreditar, é o atestado que foi emitido por um médico de verdade, por aquele médico cuja identificação consta do atestado, mas ele é desnecessário. Ele não é verdadeiro porque ele não está espelhando a verdade e a necessidade de um afastamento. Então, eu acho que atestado falso é um facílimo da gente detectar, com um pouco de manha, experiência, a gente detecta muito fácil e comprova muito fácil que ele é falso. O gracioso já é diferente. Porque daí, se você disser uma coisa, o médico vai dizer assim, mas quando ele veio aqui, ele me disse isso, quando ele veio aqui, ele estava assim. É mais difícil. Mas também não é impossível da gente contestar. E deve ser contestado se houver desconfiança de que ele não é o reflexo da verdade mesmo. Então, em 2017, eu acho, eu era conselheira no CRM e eu participei como representante do CRM numa operação policial da Polícia Civil do Paraná, em que foram desbaratadas 2 quadrilhas naquela época, numa operação aqui, na Grande Curitiba. Essas quadrilhas, elas vendiam diploma de qualquer coisa, vendiam currículo escolar e atestados médicos.
E nesta época, eu tive o prazer de aprender que não é só o emissor do atestado falso que comete crime. Quem compra atestado falso também está cometendo crime. Porque você sabe que é falso. Você não. O carinha que vai lá comprar atestado falso dessas quadrilhas, ele sabe que é falso. Então, teve muita gente que perdeu a primariedade por causa disso. Deixou de ser réu primário porque achava que isso, se fosse descoberto, só ia ser problema para o médico ou para o falso médico. Mas não, era problema para ele também. Mas me parece que, nesses últimos 10 anos, as coisas pioraram um pouco, né, do ponto de vista moral. Essa, pelo menos, é a impressão que eu tenho. Parece que a gente tinha mais... Como? Parece que tinha mais vergonha na cara. Mais vergonha na cara e mais expectativas de que a gente pudesse combater o que fosse falso, o que fosse corrupção, o que fosse crime. E hoje já me parece que a coisa banalizou mais. Eu não sei se vocês têm essa impressão também, mas lá onde eu trabalho, lá no INSS, eu tenho visto isso e conversando com os meus colegas, a gente percebe isso. Parece que a tolerância ficou muito elástica para todas essas coisas erradas. Então, quando eu participei dessa operação da Polícia Civil, dos atestados, é que eu percebi que contestar atestados não é só um direito, é um dever também. Contestar atestados que não são verdadeiros. Porque existem bandidos vendendo esse tipo de documento também. Caiu, caiu direto. Então, o que é atestado? Vocês sabem o que é atestar? Atestar é declarar. É só isso, tá? Se ao invés de um trabalhador trazer uma declaração, ao invés de trazer o atestado, ele trouxer uma declaração, é para ser aceito? Lógico que é. Não é por causa do nome do documento que a gente não vai aceitar, porque atestar e declarar é a mesma coisa. O que conta é o que está escrito. E o que conta também é se o que estiver escrito for verdadeiro. Tá? Então, atestar e declarar é a mesma coisa. Mas atestado falso e atestado gracioso são coisas diferentes. E o que é pior, né? Atestado tem presunção de veracidade. Isso quer dizer que, ao receber um atestado, a princípio, ele é verdadeiro. Você não pode sair achando que ele é falso sem mais, nem por quê. Mas a gente tem algumas pistas. Eu trabalho com isso há 40 anos. É mais fácil, né? A gente tem algumas pistas de que aquilo ali não deve ser verdadeiro. Vocês querem saber um exemplo? O atestado de uma clínica particular emitido num domingo, ou até mesmo num sábado. Essas clínicas, normalmente, elas estão fechadas nos finais de semana. Eu peguei, uns 2 anos atrás, eu peguei um atestado que era assim. O pior é que eu conhecia o médico. Eu olhei aquele atestado, mas tinha sido... Esse atestado foi emitido num domingo na clínica desse médico. Um ortopedista que está trabalhando na sua clínica de ortopedia num domingo. E o bom é que, além de conhecê-lo, eu tenho o telefone dele no meu telefone. Mandei um WhatsApp.
Mandei a foto e perguntei: você emitiu esse atestado? Daí ele falou: não, infelizmente não. Esta é uma enfermeira que trabalhou comigo e que deve ter tirado um bloco de receituário, carimbado, e daí ela emitia o atestado em nome dele quando fosse preciso. Pode contar, esses atestados de médico em clínica, em consultório, em final de semana e feriado, tem um percentual bem alto de falsos. Porque é óbvio, né? Se esses médicos trabalharem no final de semana, eles vão trabalhar onde? Numa estrutura de pronto atendimento, de hospital, e não no próprio consultório particular. E o que é a declaração médica? É a mesma coisa. É um documento que vai conter declarações sobre determinado paciente. Ele também tem presunção de veracidade. E quando a gente diz presunção de veracidade, eu diria também assim, ele tem a obrigação de ser verdadeiro. Porque se ele é considerado verdadeiro, presumivelmente, ele tem mais ainda a obrigação de ser um documento verdadeiro. Olha aqui, essa... Eu estava procurando as coisas mais peculiares sobre atestado falso, sobre atestado gracioso, e encontrei essa. Isso encontrei na internet. Um homem em Goiás publicou no perfil dele, olha só, ele é corajoso, que ele recebeu um atestado por diarreia de 302 dias. Tadinho, né? Então, ele mesmo mostrou, eu não sei se ele mostrou isso como piada ou como glória, né? Se vangloriando do atestado bacana que ele recebeu. 302 dias por diarreia. Dá para acreditar num atestado desse? Quem acreditaria num atestado desse? Impossível, né? Começa por aí, daí a gente começa contestando esses mais absurdos. Com o tempo, a gente vai aprendendo, vai treinando a mão e os olhos para poder contestar os outros, que são mais sutis. Porque esse aqui não tem nada de sutil, né? Esse aqui é uma barbaridade só. Então, são contestáveis? Lógico que são. Por quê? Porque podem ser falsos, graciosos ou equivocados. Também podem ser equivocados. A pessoa que emitiu o atestado, às vezes ela acha. Vou contar uma coisa rapidinho para vocês. Uma vez, eu fui nomeada perita num caso em que a pessoa tinha uma dor no punho. Uma dor no punho muito grande, ela foi operada 3 vezes por causa dessa dor no punho, e o médico que fez as cirurgias dela colocou lá que era relacionado ao trabalho. Eu fui fazer a perícia, eu fui ao supermercado, ela fazia o abastecimento de uma marca de queijos, e eu fui fazer, então, no local, eu queria ver como é que era o trabalho dela, como é que era a máquina que ela trabalhava, tudo isso. E ela tinha uma máquina elétrica, né? Ela ligava, posicionava o queijo, ligava a máquina cortava em fatias, do tamanho que ela quisesse determinar, de uma peça de queijo desse tamanho, quilos de queijo. E ela colocava o pratinho embaixo para ele ir caindo no lugar certo e depois ser levado para a área de vendas. E o médico colocou que ela tinha esse problema no punho por causa do trabalho dela. Aí eu não aguentei. Eu liguei para ele. Tinha o atestado dele, com o número do telefone dele, eu liguei para ele e perguntei: doutor, o senhor se lembra da sua paciente fulano de tal? Sim. Por que o senhor acha que esse problema no punho dela era relacionado com o trabalho que ela fazia em tal lugar?
Ele falou, doutora, ela fatiava 300 quilos de queijo por dia. Aí eu já vi o que ele estava pensando, que ela fatiava 300 quilos de queijo por dia na faca, né? Assim. Daí eu falei, mas o senhor sabe que ela fatiava isso em máquinas elétricas e que o único trabalho manual dela era colocar o queijo na máquina e ligar a máquina? E aí ele fez assim, ah, é? Então, isso para mim foi um equívoco, né? É um equívoco de entendimento, de pensamento. Ele presumiu que a coisa fosse assim, cortada na mão, coitadinha, só que não era. Então, eles podem ser só equivocados, que eu acho que é bem menor, né? Os outros eu vejo que tem dolo, os falsos e os graciosos, mas os equivocados é porque a pessoa foi ingênua, né? Às vezes otária, mas tudo bem. Mas vocês não acham? Vocês não concordam comigo? Olha, embasamento ético para você poder contestar atestado. Isso é de 2012. Isso existe, gente, há 14 anos. Não é nenhuma novidade. O que é que diz esse parecer 10, feito em 2012, do Conselho Federal de Medicina? Ele diz que o médico do trabalho, não precisa ter o título de especialista que a gente tem, mas o médico que atende o trabalhador, de posse do atestado, ele pode contestar aquele atestado, desde que examine diretamente o trabalhador. Não dá para simplesmente pegar o atestado e dizer, ah, não, não é, ou ah, é. Tem que examinar. Dá um big trabalho. Mas é uma forma de fazer isso corretamente. Então, o médico do trabalho, ele pode discordar, ele não precisa discordar de tudo do atestado. Pode concordar com o diagnóstico, pode concordar com o afastamento, talvez ele discorde apenas do número de dias de afastamento. E eu já fiz muito esse tipo de trabalho, então eu digo para vocês assim, que muitas vezes a gente só muda o número de dias. E em algumas vezes, lógico que não é a maior parte, mas em algumas vezes a gente aumenta o número de dias de afastamento. Eu já peguei paciente com pneumonia, você vai escutar, ele tem os sinais da pneumonia e ele tem todos os outros sinais também da pneumonia, e o médico assistente deu 3 dias. Não vai ficar bom em 3 dias. Então, você aumenta para 7 ou 8 dias, conforme você achar que precisa. E até pede para a pessoa voltar para você fazer uma nova avaliação dentro de alguns dias. Às vezes, eu não sei, agora virou moda, pronto-socorro. O cara chega no pronto-socorro com uma fratura aqui do úmero. É uma fratura que demora para sarar. E o médico lá, novinho, CRM 61.000, ele dá 14 dias de afastamento. Ele sugere 14 dias de afastamento. Lógico que isso não vai sarar em 14 dias. Então, se você perguntar para ele, mas por que o senhor deu só 14 dias? Não, porque depois de 15 dias é só o INSS que pode afastar. Sim, é só o INSS que vai afastar e que vai dizer quanto tempo ele vai ficar afastado. Mas o médico que está atendendo, ele pode sugerir o número de dias que ele acredita serem necessários para a recuperação daquele trabalhador. Sem, no entanto, pensar que aquela sugestão de número de dias de afastamento é uma lei para o INSS, porque não é. Porque ele ainda assim vai ter que passar pela perícia do INSS. E aí, a perícia médica federal vai dizer quantos dias ele vai ficar afastado. Mas ele pode dizer, o médico pode dizer, pode sugerir quantos dias. Então, voltando à contestação. O médico do trabalho,
de posse do atestado, em frente ao trabalhador, ele vai olhar o atestado, vai fazer uma anamnese, quer dizer, aquela entrevista médica, né? O que aconteceu e o que você teve, como é que você está. E vai fazer um exame médico. Porque isso não se adivinha. E bem mais da metade dos dados que eu preciso para entender se o cara está mesmo doente ou não, vem do exame físico. E mais uns 30% no mínimo da história que ele me conta. Porque se eu juntar o que ele me conta com o exame físico que eu faço, o que é o que ele me conta? É a parte subjetiva, ele está me contando uma história. E o exame físico é o quê? É a maneira que eu tenho de detectar, sem a ajuda dele, o que está acontecendo. Porque se o cara diz assim, eu peço para ele fazer assim, ele diz dói, isso é uma informação dele. Se ele está ali para dizer que dói, lógico que ele vai dizer que dói, né? Então eu tenho que fazer um exame em que eu dispense a cooperação ou falta de cooperação dele. A gente se baseia nos dados objetivos, naquilo que a gente vê, sem a necessidade de relato dele. Juntando a anamnese com o exame físico, vamos dizer que seja um médico sem experiência. Ele já tem uns 80% de chance de detectar o que está acontecendo na realidade. Se for macaco velho, como o Geraldo e eu, já aumenta para 90%, né? Porque a gente perde a juventude, ganha cabelo branco, mas ganha em outras coisas também, né? Em experiência, por exemplo. Então, não é tão difícil da gente detectar. Lógico, na dúvida, sempre deixa a pessoa afastada. Mas são poucos os casos em que a gente tem dúvida depois de ouvir e examinar corretamente a pessoa. Então, esse parecer 10 de 2012 do Conselho Federal de Medicina, ele diz bem isso. O médico do trabalho ou o médico que atende o trabalhador, ele pode sim contestar o atestado, desde que examine diretamente o trabalhador e coloque o seu parecer e a sua decisão a respeito do número de dias de afastamento ali. Ele pode fazer isso. Só que, fazendo isso, ele se responsabiliza pelo trabalhador. Ah, mas como? Gente, todo o trabalho do médico tem responsabilidade. Qualquer decisão que o médico tome envolve responsabilidade. Qualquer receita que a gente faça, qualquer atestado, qualquer declaração, qualquer decisão, qualquer atestado de saúde ocupacional envolve um monte de responsabilidade. Então, não deve ser tão difícil assumir essa responsabilidade também. E embasado em bons argumentos, eu acho que não tem problema, né? Bom, embasamento legal, aquele era o embasamento ético. O embasamento legal, por que o médico do trabalho pode contestar o atestado do médico assistente? Deem uma olhada na hierarquia dos atestados. Gente, essa lei é de 1949. Nem eu era nascida ainda em 1949. E essa lei já existia. E ela diz o quê? Olha lá. A doença será comprovada mediante, primeiro, esse é o número 1, atestado de médico da instituição da Previdência Social, INSS. Então, esse é o atestado que vale mais nessa hierarquia, tá? 2, do médico do Serviço Social, do Comércio ou da Indústria, que na prática, não, esses médicos de SESI, eles não dão atestado para afastamento em geral, no nosso meio, né? 3, médico da empresa ou por ela designado.
Então, depois do médico do INSS, na prática, é o médico da empresa que tem, o atestado do médico da empresa tem hierarquia sobre o médico da escolha do trabalhador. O médico assistente do trabalhador, aquele que atendeu o trabalhador. Entendeu? Então, está aqui, nesta lei de 1949, já dizia isso e continua dizendo, e ela está referendada até hoje. O primeiro atestado a ter valor é o do perito do INSS. O segundo, na prática, é do médico da empresa, o médico do trabalho, o médico designado para trabalhar na empresa, e só depois é do médico assistente. Então, pode ou não pode o médico do trabalho contestar o atestado do médico que atendeu o trabalhador? Outro embasamento legal. Aqui, ó. A Lei 8.213, essa, então, é de 1991, e ela continua válida. Durante os primeiros 15 dias de afastamento, cabe à empresa pagar o afastamento, os dias não trabalhados. A empresa que dispuser de serviço médico é que vai fazer a avaliação deste afastamento. E todas as empresas têm que ter um serviço médico, né? Então, fica por conta do serviço médico da empresa avaliar esse atestado de até 15 dias para pagar os primeiros 15 dias de afastamento. Isso quer dizer que se a Lei 8.213, de 1991, diz que cabe à empresa incumbir um médico, o seu médico, de fazer isso, então deve ser, porque esse médico poderá também discordar do atestado, adaptar o atestado, diminuir o número de dias, seja lá o que for. Alguma dúvida? É que eu pergunto assim de uma maneira tão incisiva que dá até medo de dizer que tem dúvida, né? Desculpem, mas é que eu tenho tanta convicção do que eu estou falando, mas é que às vezes fica a dúvida, não a respeito da veracidade do que eu estou falando, mas de como operacionalizar isto. Então, eu estou disponível, a gente conversa, tá? E eu não tenho o mínimo problema em mudar de ideia. Eu acho que todas as pessoas que pensam têm que mudar de ideia uma hora ou outra, e eu não tenho compromisso com os meus erros. Diga. Essa CFM já está perto de voltar, de ser liberada novamente? Essa forma dessa CFM. O que eu saiba está funcionando. Isso, mas na íntegra ainda. Ah, eu não sei, eu não sou mais conselheira, sabe? No Conselho Regional de Medicina. Eu não sei como é que está. Mas outro dia que eu fiz uma receita, estava funcionando normalmente. É. A finalidade pontual para a qual ele queria ir ainda não está devolvida ainda. Mas você sabe que eu não tenho grandes esperanças nessa plataforma. Porque essa plataforma ela vai nos dar certeza dos atestados falsos. Se não estiver na plataforma, não é atestado verdadeiro. Mas eu tenho a convicção de que o nosso grande problema com atestados não são os falsos. São os graciosos e os equivocados, emitidos por médicos de verdade, mas sem necessidade de afastamento. Imagine. Então, vocês estão vendo que existe motivo justo do ponto de vista legal e ético para você duvidar de um atestado e para você contestá-lo.
E a súmula número 15 do Tribunal Superior do Trabalho diz de novo que aquela hierarquia dos atestados da Lei 605 de 1949 continua valendo. O atestado que tem o dom de definir a capacidade é do perito médico previdenciário, em segundo lugar do médico da empresa, em terceiro lugar do médico assistente. Tem aqueles outros 2 itens lá, mas na prática aqueles 2 não funcionam, não existem mais praticamente. Então, essa súmula número 15 do Tribunal Superior do Trabalho reafirma aquilo que a Lei 605 de 1949 já havia dito. Aqui não é, desculpem, não é embasamento jurídico, é embasamento legal, né? Ó, só para reforçar, os primeiros 15 dias são da empresa e cabe à empresa fazer a avaliação da indicação de afastamento do funcionário para receber esses primeiros 15 dias. Então, o médico da empresa, próprio ou de convênio, que a empresa contratou e designou, vai fazer esta avaliação. Vai encaminhar ao INSS só aqueles que precisam de mais de 15 dias de afastamento. E aí passa pela perícia, espera-se que resolva-se o que fazer com o trabalhador. Eu quero fazer um parênteses aqui, porque eu não posso perder a oportunidade de dizer a vocês a respeito do retorno ao trabalho. O trabalhador que sai afastado do trabalho e vai ao INSS. Às vezes, a gente tem filas. Ano passado, a gente teve fila que chegou a 2 meses, aqui em Curitiba. Hoje, nós estamos com uma fila de 45,2 dias. É bastante, né? Nós já tivemos fila que era de 1 semana, que era de 10 dias. Gente. Então, sem problemas. Tá. O cara marca a perícia para daqui, vamos dizer, 45 dias, que seria dia 30 de junho. Só que ele já está apto a retornar ao trabalho no dia 10 de junho. O que a gente faz com ele? A Nadiele diz que volta. O que vocês estão dizendo? Manda para o médico do trabalho, para liberação. Isso. Se o médico do trabalho retornar, retorna. É. Se ele acha que não está capaz de voltar, volta no médico lá para pegar o mais atestado e levar para a polícia. Tá. Então eu vou dizer qual que é o problema. É que existe uma lei de 2016, o decreto... Já vou me lembrar o número do decreto, eu vejo todo dia. Mas tem um outro, que é o 10.410 de 2020, que diz a mesma coisa. O trabalhador está autorizado a retornar ao trabalho assim que acaba a incapacidade, devendo, no entanto, se apresentar para fazer a perícia médica na data marcada, para receber aqueles dias entre o 16º dia e a véspera do retorno ao trabalho. E vocês querem saber de uma coisa? Um monte de gente que chega, que fez a operação da unha encravada em setembro, aí chega hoje, 15 de maio, eu recebi, não era unha encravada, mas era uma besteira parecida com essa. Chega hoje, no dia 15 de maio, dizendo que não voltou ao trabalho, porque a empresa estava exigindo a liberação do INSS. E sabe o que eu digo para eles? Que pena, porque você vai ficar todo esse tempo sem receber. E se a empresa o impedir de voltar ao trabalho,
ele estando apto, vai ter que pagar, né? Vai ter que pagar esses dias, porque o INSS não vai pagar. E se for a empresa que impedir o trabalhador de retornar ao trabalho e receber aquele tempo, ele pode até acionar a empresa ou mostrar que ele sabe o que está acontecendo e a empresa ser obrigada a pagar. Então, não tem isso, não tem que ficar esperando. Agora tem uma moda também. O cara está apto para trabalhar. Daí, ele marca a perícia, por exemplo, hoje é 15, né? Ele só conseguiu marcar a perícia para 30 de junho. Ele vai encontrar um médico otário que vai dar para ele um atestado de 15 de maio até 30 de junho para fechar esses dias. Só que também a gente sabe qual é o objetivo daquele atestado. É só isso. É tentar forçar a Previdência Social, que é o dinheiro de todo mundo, a pagar mais 45 dias de benefício a uma pessoa que, na verdade, já estava apta para trabalhar. Só não o fez porque ficou esperando a perícia. Mas se existe uma lei, é o decreto 8216 de 2016 e o 10410 de 2020. Esses dois decretos dizem, lá, acho que artigo 75, que volta ao trabalho e vem fazer a perícia para receber os dias que não trabalhou. Então, é bem claro que não precisa ficar esperando a perícia, o resultado da perícia para voltar a trabalhar. Olha, atestado falso é crime. Então, vocês podem muito bem denunciar como crime na Polícia Civil. Eu acho que o caminho mais fácil é a gente médico entrar em contato com o médico possível emissor do atestado e perguntar: você emitiu esse atestado? Se ele disser que emitiu, tudo bem. Pode ser gracioso e equivocado, mas não é falso. Se for falso, se o médico disser não emiti, então isso é crime. Eu acho que merece uma denúncia na Polícia Civil e eu já fiz isso. E era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Estou disponível para as perguntas e espero que tenha sido útil. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Você pode levantar, Milene, por gentileza? É para ficar de aqui. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de entender qual é a sua compreensão com relação à emissão de atestados ou declarações. Eu sei que hoje não são aceitas, não concordo com isso, por psicólogos. Pensando principalmente hoje com as atualizações da NR1, onde a gente vem batendo e falando muito mais fortemente com relação à saúde mental, ainda não termos a habilidade, vamos dizer assim, de termos o atestado por esse profissional emitido e válido. Existe aí alguma possibilidade de mudança com relação a isso em legislação? Bom, atestado para justificar falta é só aquele emitido por médico e dentista. Tá? O que acontece? Os médicos e os dentistas têm, na lei que regulamenta as suas profissões, a lei, não é resolução de conselho, não é nada, é a lei que tem que ser a atribuição de fazer diagnóstico. E o psicólogo não tem essa atribuição na lei que regulamenta a profissão dele. Então, é um dispositivo legal. Lógico que tudo pode mudar, né? Mas nesse momento eu desconheço qualquer
um movimento nessa direção. Tem 2 perguntas ali atrás. Acho que nem precisa, eu falo bem alto. Não precisa para gravar. Para gravar? Para Eu- gravar. Agora eu vou falar baixo, então. Eu tenho uma dúvida. A gente sempre foi orientada assim. O funcionário, por exemplo, aconteceu essa semana lá na minha empresa. Ela não passou bem, daí ela me avisou, era meio-dia, ela trabalhou pela parte da manhã. Aí ela me avisou meio-dia, olha, Meire, eu preciso ir no médico. Falei, tudo bem, né? Então vai no médico, daí você peça uma declaração de horário que você esteve na consulta. E ela passou pela uma unidade de 24 horas. E daí ela pediu para a médica uma declaração. A médica falou que não podia conceder declaração de horário. E deu um atestado para ela de 2 dias. Aí ficou a dúvida, porque a gente não tem essa orientação pela contabilidade. Se ela trabalhou, ela não pode ter atestado. Ela trabalhou até meio-dia. Aí saiu 2 dias de atestados. Aí a gente ficou, né, uma dúvida bem grande, como proceder com essa funcionária? Vai ser descontado? Não vai? Considera? Não considera? Olha, gente, eu acho que na prática não tem muita dúvida. Acho que na prática é assim, o dia que ela trabalhou pela manhã e trouxe o atestado para o resto do dia, ela vai receber o dia todo. A metade porque trabalhou e a outra metade porque está justificada. E o segundo dia, se você não tiver um médico para contestar esse atestado, vai pagar também. Só. Não, mas ela trabalhou. Eu acho que a realidade se impõe sobre todo o resto. A realidade é que ela trabalhou porque ela estava apta. Saiu meio-dia. Então, dá para fugir dessa realidade? Se ela trabalhou porque ela estava apta a trabalhar, vai receber esse meio-dia porque trabalhou, o outro meio-dia porque está atestado, e o dia seguinte, a não ser que seja contestado. Entendeu? Existe um risco ali. Mas tem Tem horário. Tem horário, né? Porque a orientação sempre da contabilidade e do jurídico é assim: pegue a declaração da parte da tarde, não tinha problema se pegasse 2, 3 dias de atestado para frente. E isso acontece no particular tranquilamente. Se vai no médico particular, ele dá ali o horário que trabalhou e se vai dar mais atestado, tranquilo. Já recebi isso na empresa, né? Mas como ela passou por uma unidade de 24 horas, a única preocupação que veio foi essa. Porque por mais que tá ali o ponto assinado, que ela trabalhou, ela me mandou mensagem, já fiz print de tudo, deixei isso daí guardado. Porque a orientação do jurídico não era, que não poderia aceitar, por isso que eu estou perguntando. Ai, gente, não. Eu acho que isso é criar confusão onde não precisa. Ela comprovou na prática, ela comprovou na realidade que ela estava apta para trabalhar, tanto é que trabalhou. Se sentiu mal e foi. Então, e qual é o crime que você ou a empresa cometeu por ela ter trabalhado quando ela estava apta para o trabalho? Sim. Acho que é coisa de... Eu sempre vou pelo bom senso, né? Eu penso assim, boa. A pessoa me comunicou, avisou, não tá bem, mas assim, a gente recebe muita crítica do jurídico às vezes, por essa parte, né? E depois a gente acaba assim, fica com esse medo, igual ela falou, esse receio de você cometer um erro. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui, desculpe os advogados que estão aqui, mas tem gente que cria problema para vender solução. Isso é um, né? Só isso, diga. Assim, só para acrescentar, infelizmente também existem funcionários que agem de má fé. Lógico. Eu fui no médico, porém eu estava trabalhando de atestado. Então, assim, fica aquelas duas pontas, né? Do jurídico de criar um problema onde não existe e às vezes de um funcionário de má fé falar assim, não, eu trabalhei doente, eu dei o atestado para a empresa. Você trabalhou doente, mas ninguém te obrigou a trabalhar doente. Você veio, trabalhou doente. O que é isso? Alguém obrigou você a trabalhar doente? Não, na hora que você falou que não estava se sentindo bem, qual foi a orientação da empresa? Vai ao médico. Pronto. Alguém mais eu vi levantando a mão? Diga. Aqui antes. Tudo bem? Tudo Boa bem. tarde. Boa tarde. Eu queria perguntar especificamente sobre a questão dos atestados graciosos. Se existe alguma consequência ética para os médicos em relação a isso? Porque me parece que a questão
das consequências do atestado falso são muito claras, mas essa questão dos graciosos fica um pouco, talvez ele achou, ele acreditou na pessoa e depois o médico contestou, mas nada muito acontece e isso se repete frequentemente na rotina do RH, onde vários funcionários que frequentemente têm os atestados das segundas, das sextas, as figurinhas marcadas que a gente sabe que vão acontecendo sempre, assim. Olha, infelizmente, a chance desse médico ser chamado ao CRM é pequena, desde que vocês denunciem, tá? Quando eu era conselheira, o que eu fazia quando a gente recebia esse tipo de denúncia? Eu fiz algumas vezes isso. Eu chamei o médico para fazer um termo de ajuste de conduta. Porque muitas vezes, e eu percebi isso também ali na prática, eles davam atestado porque eles achavam que podiam dar o atestado que eles quisessem. Na hora que você mostra que quando ele dá um atestado para alguém que não precisa, ele vai sobrecarregar alguém que está trabalhando num lugar desse, e que você conscientiza dessas coisas, eles até... Os que têm boa índole, né? Os que não têm segundas intenções, resolve. Mas começa com a empresa levantando essas dúvidas no CRM, né? Uma coisa que o CRM pode fazer é pedir o prontuário para saber se aquele atestado tinha uma consulta correspondente naquele dia e com os dados compatíveis com isso. Se não houver o registro, não tem como ter ação, né? Não, o CRM não age. Ele tem que saber de algum jeito. Por exemplo, pode ser pelo jornal, pode ser uma notícia assim. Mas tem que ter isso. Só um pouquinho que ela vai perguntar. Já chegamos aí. Doutora, é um adendo e mais uma pergunta. A colega, ela falou sobre os atestados. Eu percebi ali nos slides, estava em letras, né? Isso. Negrito? Isso. E ela comentou do atestado de outros profissionais, no caso, os psicólogos. Realmente, existe dentro da nossa resolução, né, nós podemos emitir, sim, mas fica a critério da empresa. Ele pode não abonar, mas ele justifica. Então, isso é uma decisão da empresa. Não justifica para pagar. Exatamente. E uma outra questão é sobre diagnóstico. Né? A nossa classe, as nossas resoluções, ela também diz o psicólogo está apto a fazer diagnóstico. Então, eu digo isso porque, assim, a pergunta agora, os profissionais, na minha visão, eles precisam se unir. O que é que a doutora acha com relação a isso? Porque um paciente esses dias falou assim, Kirsi, quem me conhece mais? Você, que está comigo todos os dias não, uma vez por semana, né? Durante alguns meses, ou um médico que me viu a primeira vez, né? E durante 5 minutos de consulta. Então, mas assim, o conhecimento não está em jogo para poder abonar a falta. E nem para emitir o atestado que abone a falta. Não é isso, não é o conhecimento da pessoa que tem em jogo, são outras coisas. E aquilo que eu falei antes, prestem bem atenção, não é o que o conselho da classe, de fisioterapeuta, não é o que o conselho baixa de norma que vai dizer que aquele profissional tem aquela atribuição. O único dispositivo legal que tem valor para dizer que aquele profissional tem aquela atribuição é a lei de regulamentação profissional. Porque, senão, os conselhos poderiam, por exemplo, construir pontes. É um negócio que dá muito dinheiro.
Daí o Conselho Regional de Medicina vai baixar uma resolução dizendo que os médicos podem construir pontes. Baseado em quê? Em vozes da cabeça dos conselheiros. Então, não é isso que conta, porque o conselho de classe pode dizer o que ele quiser, pode regulamentar, pode dizer que os profissionais deles podem fazer o que quiser. E teve uma norma que eu acho risível, eu acho uma piada, mas uma norma do conselho que a gente recebeu no tempo que eu estava no Conselho de Medicina, a gente recebeu uma norma baixada pelo Conselho de Fisioterapia, acho que era o federal, dizendo que a partir daquela data os fisioterapeutas tinham o direito de ser chamados de doutores. Me parece pueril, né? Ah, então o fisioterapeuta pode ser chamado de doutor. E o que isso muda? Não muda nada, né? Mas os conselhos têm, infelizmente, os conselhos têm essa visão de que tudo podem e, por isso, tudo farão. Tá, e a pergunta é sobre a tua opinião, porque eu sinto assim a falha nas classes, né? Quando os conselhos, eles não, parece que não lutam né, pelos profissionais. Não é essa a função dos conselhos. Não, então, mas tem uma influência muito grande, sim, né, na minha visão. Mas, assim, com relação ao que não é o que o paciente acha ou acredita, não é isso que eu estou levando em consideração. É realmente essa clareza, porque na minha visão, assim, o médico, ele vai tratar sintomas, mas no caso da psicologia, a gente vai buscar a causa daquilo. E nem sempre, né, uma ferida que você não se vê, né, você não consegue ver, não significa que a pessoa não está no sofrimento psíquico. Né? Então, Concordo foi essa a plenamente. pergunta. Né? E daí a pergunta é a tua visão, porque eu trabalho com vários profissionais da medicina e eles realmente consideram muito, né, o papel do psicólogo, Do da saúde enfermeiro. mental. Exatamente. Muito. Né? Muito. Mas são coisas diferentes e isso não adianta a gente achar, porque é uma questão legal de regulamentação da profissão. E daí tem uma coisa. Vocês sabem para que existem os conselhos de classe? Não é para... Conselho de classe não existe para defender os profissionais daquele conselho. Para isso existem sindicatos, sindicato dos médicos, sindicato dos psicólogos. Os conselhos existem para regulamentar a profissão abaixo do que a lei que regulamenta diz e para julgar os profissionais. É para isso que existe conselho de classe. É para defender a sociedade de nós. O conselho de medicina existe para defender os pacientes dos maus médicos. O de psicologia existe para defender os pacientes dos maus psicólogos. É que existe uma confusão muito grande a respeito do papel dos conselhos, mas é isso. É uma briga de vaidades, né? Eu vou fazer só um adendo. Os fisioterapeutas não podem usar, nós somos outorgados, nós temos que obrigatoriamente usar o título de doutor, que para mim é uma besteira. É uma besteira, porque você tem o respeito, não é pelo título que você se dá. Você tem o respeito pela maneira como você ajuda as pessoas, pela maneira como você é eficaz quando tenta ajudá-las. Então, vou voltar extrapolar um pouco a questão da colega ali, né, que ela falou sobre o atestado após meio-dia trabalhado, né? Eu ainda recebo alguns atestados que não vêm discriminando assim, ó, contados tantos dias a partir de hoje ou a partir do dia tal, né? Então, são mais atestados genéricos, mas diz lá a quantidade de dias. Como que eu devo considerar esse atestado quando o profissional teve o atendimento dele após o expediente? Então, o exemplo dele era até as 5h30 e ele foi 9 horas lá na UPA, recebeu o atestado lá de 5 dias. Esses 5 dias eu conto a partir de quando? Da data da emissão do atestado. Então, na prática, ele vai ter 4 dias Na nesse prática, mesmo ele teria o dia de hoje, mas ele já trabalhou, porque ele estava capaz, e mais 4. Não é assim. Aliás, você não pode dar um atestado, que às vezes a gente recebe, isso está super errado. Um atestado emitido hoje
dia 15 de maio. A partir do dia 10 de junho, ele estará... Não tem bola de cristal. Não considera, tá? Vou abrir aqui a última pergunta. Boa tarde, doutora. A minha questão também é uma questão mais prática do dia a dia. O profissional da área de saúde, de RH ou de segurança do trabalho, da posse de um atestado que ele desconfia que seja falso ou que seja gracioso, qual que é a melhor forma dele proceder sem que ele cause um certo dano para esse trabalhador, né? Do trabalhador ali se sentir lesado, de que haja uma desconfiança de que aquele atestado, aquele documento que ele está apresentando seja falso ou não. Então, assim, o profissional, ele sempre vai ter que contar com o apoio de um outro profissional de saúde para contestar esse atestado? Como que funciona? Para contestar o atestado, sim. E não é nem de profissional de saúde, é de outro médico que deu o atestado, né? Como profissional que deu o atestado. Mas você verificar a veracidade daquele documento, qualquer um pode fazer isso. A maneira mais simples de fazer é entrar no portal do CFM e ver se aquele médico realmente existe, se ele está vivo, se o registro dele é válido, tá? Então, essa é a maneira mais fácil. Qualquer um pode fazer, não precisa ser profissional de nada. Tem desconfiança disso? Na minha experiência, a gente não deve ficar dizendo que eu desconfio que está errado. A não ser no momento em que você comprova que está errado, daí sim, você pode até confrontar. Mas você vai dizer para alguém que você desconfia, e se não for? Se não for um atestado inválido, não precisa disso. Isso é pedir para brigar, né? Isso é uma postura beligerante. Eu acho que isso não precisa ser feito. Mas ir atrás para constatar a veracidade, eu acho que é normal. A Secretaria Municipal de Saúde aceita as consultas das empresas a respeito da veracidade dos atestados emitidos pelos médicos nas unidades municipais de saúde. Unidade básica, UPA. Tá? Eles, se receberem esse pedido de verificação de veracidade, eles fazem isso. Eu tinha dado como a última, mas vamos fazer a última agora. Boa tarde. Boa Meu tarde. nome é Adri. A minha dúvida é que, assim, muitas vezes o colaborador vai para o INSS, o médico deu lá X dias, e muitas vezes a gente fica com receio de fazer o retorno desse colaborador antes da avaliação do INSS. No sentido assim, se o INSS der mais, já aconteceu, do INSS dar mais dias do que estava naquele atestado, e daí o meu receio eu fiz aquele colaborador voltar naquele período, como que fica? Hoje, qual que é a nossa conduta? Não sei se está certo. A gente acaba pedindo para um médico que está acompanhando o caso dele dizer se ele está apto para retornar, porque muitas vezes o INSS ainda não avaliou, porque demora muito para ter esse retorno. Qual seria a conduta correta nesses casos? Olha, eu recebi outro dia uma coisa que eu achei que resolveu bastante. O cara vai fazer a perícia, só que ele já retornou ao trabalho. A própria empresa enviar, através do trabalhador, uma cartinha, assim como tem a DUT, né, o último dia trabalhado, dizendo o primeiro dia de retorno ao trabalho. Mas tem um problema, tem uma vulnerabilidade aí, porque se ele não quiser dizer, se ele tiver de má fé e não quiser dizer, ele vai esconder isso e vai dar uma confusão. Mas eu acho que a gente tem recebido. Voltou ao trabalho dia tal, olha, leva ASO. Leva o ASO de retorno ao trabalho. Então, você sabe que no dia 15 de junho ele foi considerado apto. Então, o benefício dele vai até 14 de junho, 14 de maio, seja o que for. Vai até a véspera daquele dia que ele foi considerado apto para retornar.
sempre a gente corre um risco, porque sempre tem gente de má fé, tem gente querendo passar a gente para trás. Isso existe. Mas vamos acreditar que a maioria é séria, que a maioria vai... Não, doutora, já voltei ao trabalho do dia 10 de fevereiro. Ótimo. A minha data de cessação do benefício vai ser dia 9 de fevereiro. Ninguém perdeu nada. A empresa contou com o cara que precisava. Ele já está recebendo pelo trabalho realizado e está apto. E o INSS não está pagando benefício sem necessidade. Porque, no fundo, não é dinheiro do governo, né? É dinheiro nosso. Dr. Geraldo disse que ele vai começar a palestra dele lhe fazendo uma pergunta. Ideia de troca de Cat, lugar. veja bem, nós somos das mesmas especialidades, né? Médicos do trabalho, você reumatologista e o cirurgião geral, eu já aposentado da cirurgia, né? Mas eu gostaria que, em função do número de pedidos de avaliação de atestados que vem, ou declarações médicas que vem escrito, cortadora de queijo, decorrente do esforço repetitivo, né, do corte. Eu gostaria só que você colocasse que existe uma resolução do Conselho Federal, né, que diz o seguinte: para dar nexo de causalidade, tem que ter o quê? Inspeção in loco. Então, o médico não pode escrever, mesmo ele sendo ortopedista, que a tendinite supraespinhosa, a lesão de manguito rotador é decorrente do trabalho. Mas qual atividade? Então, só para você complementar isso, eu acho que era interessante. Veja, Geraldo, eu não levo em conta isso, sabe? Eu não levo em conta o que aquele médico diz que tem nexo. Ele foi lá na tua empresa? Ele fez a vistoria do local de trabalho? Então, é lógico que eu não vou reconhecer um acidente de trabalho, uma doença ocupacional, porque esse médico que nem conhece a empresa disse que tinha nexo. Porque eu trabalhei muitos anos como médica do trabalho, eu trabalhava dentro das empresas. Então, eu sei como é que a gente pode fazer nexo. E não é imaginando. Para começar, que o médico assistente, Geraldo, eles nem conhecem o gesto laboral. Eles nem sabem como é que é feito o trabalho, como é que é o local de trabalho. É que nem esse ortopedista. Quando eu disse para ele que era a máquina que cortava, e ele fez assim, ah, é? Ele estava imaginando, mas eram vozes da cabeça dele, né, ditando o que ele estava imaginando. Mas vira um documento hábil, né? E vai ser utilizado. Não vai. Eu digo, quando ele entra na justiça. Ah, sim, na justiça. Agora, se o médico perito do INSS embarcar nessa também, de gaiato, é pior. Mas a resolução diz isso. Tem que ir ao local de trabalho para fazer a vistoria do local de trabalho, do gesto laboral, para poder fazer o nexo da doença com o trabalho. Palmas para a doutora Cat, por favor. Palmas para vocês, que fizeram perguntas ótimas.